o milagre que libertou a pequena Sofia. José nunca esqueceria aquele dia 12 de março de 2019. O médico havia acabado de fechar a porta do consultório, deixando-o sozinho com a esposa, Maria, e a notícia que parecia ter sugarado todo o ar da sala. Sua filha tem linfangiomiomatose. É uma doença rara, progressiva, sem cura conhecida. Os pulmões dela estão sendo destruídos aos poucos. Sofia, sua filha de apenas 7 anos, brincava no corredor do hospital, sem imaginar que seu pequeno peito guardava uma batalha silenciosa. José apertou as mãos de Maria, mas não conseguiu segurar as lágrimas. Como um homem simples, trabalhador da construção civil, ele sempre havia se orgulhado de sustentar sua família com honestidade. Mas naquele momento, sentia-se o homem mais impotente do mundo. Os remédios eram caros, os tratamentos experimentais incertos e o pior, os médicos não davam esperança. Preparem-se para o pior, disseram. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, José saiu para caminhar. Não tinha destino. Só sabia que precisava de algo maior do que ele. Passou por bares lotados, ouviu risadas e música alta, mas nada daquele alvoroço o confortava. Foi então que, ao dobrar uma esquina do bairro do Brás, em São Paulo, viu um pequeno prédio sem luxo, com uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. A porta estava aberta e de dentro vinham vozes cantando em uníssono, sem acompanhamento de instrumentos. Era um cântico simples, mas que tocou seu coração de uma forma que ele não soube explicar. Entre, irmão, Deus te espera. Um homem de terno escuro e gravata, com um sorriso tranquilo, estendeu a mão. José hesitou, mas algo o puxou para dentro. O que ele viu ali foi diferente de tudo o que imaginara. Não havia altares chamativos, nem pastores com discursos ensaiados. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de terno e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos com os inários nas mãos. No púlpito, um ancião de cabelos brancos dirigia a reunião com voz serena. O hino que cantavam falava de confiança em Deus e José, sem entender muito, sentiu uma paz estranha invadi-lo. Irmãos, vamos orar pelos que estão sofrendo, disse o ancião, após o cântico. José baixou a cabeça, e antes que percebesse, as palavras saíram sem controle. Meu Deus, minha filha está doente. Os médicos não têm esperança. Eu não sei o que fazer. Não houve alarde. Nenhum irmão correu para impor as mãos nele ou fazer espetáculo. Apenas ouviu-se um coro de amém suave. E as orações continuaram, agora incluindo sua petição. José saiu dali com um peso menor no peito, mas ainda com dúvidas. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre chegava atrasado, sentava-se nos fundos observando tudo. Virou rotina. Os hinos cantados à capela, as leituras bíblicas feitas pelos irmãos mais velhos, os testemunhos dados de pé com voz firme, de pessoas que haviam sido curadas, libertas, restauradas. Uma irmã contou como havia sido curada de um câncer após os irmãos orarem por ela. Um jovem falou de como deixou as drogas depois de se batizar. José ouvia tudo e sua fé, que antes era quase inexistente, começou a crescer como uma semente regada. Maria, no início cética, acabou acompanhando-o. Sofria em silêncio, mas ali, entre aquelas pessoas humildes, encontrou consolo. Um dia após o culto, uma irmã mais velha, Dona Rita, aproximou-se dela. Minhas filhas, Deus não desampara os seus. Ele ouve as orações dos justos. Vocês precisam crer. Mas e se não der certo? Maria perguntou com os olhos úmidos. Dona Rita segurou suas mãos. Se não der certo como a gente quer, vai dar certo como Deus quer. E isso é melhor. José começou a participar das reuniões de oração. Aprendeu que na CCB não havia espaço para show ou emocionamentos vazios. Tudo era feito com ordem, respeito e uma fé sincera. Os irmãos oravam com fervor, mas sem gritaria. Pediam a Deus com humildade, como quem fala com um pai. Até que chegou o domingo da Santa Ceia. José nunca havia participado. Sentia-se indigno, mas o ancião, com sabedoria, explicou. Irmão José, a ceia não é para os perfeitos. É para os que precisam de Cristo. Todos nós precisamos. Ele e Maria se ajoelharam, receberam o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Naquele momento, José sentiu algo que não sabia explicar. Era como se uma corrente de paz o envolvesse. Saíram dali decididos. Sofia seria batizada nas águas. Pai, eu não quero morrer, Sofia havia dito uma noite, com os olhinhos cheios de medo. Aquelas palavras quebraram José, mas agora ele tinha uma esperança nova. O batismo foi marcado para um sábado de manhã. A piscina da igreja estava cheia, e os irmãos cantavam hinos de gratidão. Quando foi a vez de Sofia, José a segurou pela mão enquanto o ancião a mergulhava nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ao sair, a menina sorriu, e José viu ali um símbolo: ela estava sendo lavada, renovada. Naquela mesma semana, levaram Sofia para novos exames. O médico, surpreso, chamou José e Maria para a sala. Eu não entendo. Os nódulos nos pulmões dela diminuíram. A progressão da doença parou. Isso não tem explicação médica. José não precisou de mais palavras. Sabia que Deus havia ouvido as orações daqueles irmãos humildes, daquela igreja que não fazia alarde, mas que vivia uma fé verdadeira. Hoje Sofia tem 13 anos. Corre, brinca, vai à escola. Os exames continuam bons e os médicos a chamam de caso raro de remissão espontânea. Mas José e Maria sabem a verdade: não foi espontâneo. Foi Deus. Toda vez que entram na congregação cristã no Brasil, José olha para aquele lugar simples, sem luxo, e agradece. Aprendeu que os milagres não acontecem onde há mais barulho, mas onde há mais fé. Que Deus não olha para a aparência, mas para o coração. E que às vezes as maiores bênçãos vêm através das mãos mais humildes. Filha, nunca se esqueça, diz José a Sofia, enquanto caminham juntos para a igreja, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando a gente menos espera, ele age. E Sofia sorri, porque sabe que seu pai está certo. Afinal, ela é a prova viva disso. Anos se passaram, e Sofia cresceu forte, cheia de vida e de uma fé que só quem viu o milagre de perto pode ter. Aos 17 anos, ela já ajudava nas reuniões da mocidade, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para os jovens que, como ela um dia, enfrentavam provações. Mas a vida, como sempre, traz suas surpresas. Um dia, enquanto voltava da escola, Sofia sentiu uma dor aguda na perna. No início, achou que fosse apenas cansaço, mas a dor persistiu. Os exames vieram e o diagnóstico foi como um balde de água fria: o câncer havia voltado. Dessa vez mais agressivo. José e Maria se ajoelharam no chão da sala, chorando, mas logo se lembraram daquela noite, anos atrás, quando tudo parecia perdido e Deus os surpreendeu. Não havia espaço para desespero. Eles sabiam que o mesmo Deus que operou o primeiro milagre poderia fazê-lo novamente. Na congregação, os irmãos se uniram em oração. Não havia gritos nem espetáculo, apenas corações sinceros clamando ao Pai. O pastor, com voz firme mas cheia de compaixão, lembrou a todos que Deus não abandona seus filhos. Ele já provou que é fiel, disse, olhando para Sofia. Confiem nele mais uma vez. E Sofia confiou. Mesmo com as quimioterapias e a fraqueza no corpo, ela não deixou de ir às reuniões. Às vezes, chegava apoiada no braço do pai, mas sempre com a Bíblia na mão e a certeza no coração. Se Deus me curou uma vez, Ele pode me curar de novo, repetia para si mesma. Os médicos mais uma vez não tinham explicação. Após meses de tratamento, os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. Os tumores diminuíam, as dores sumiam. Até que em uma consulta, o médico balançou a cabeça, incrédulo. Não há mais sinais da doença. É como se algo a tivesse feito desaparecer. José e Maria se abraçaram, chorando de gratidão. Não era remissão espontânea, dessa vez. Era Deus mais uma vez, mostrando que sua mão não encurtou. Que Ele ouve o clamor dos que confiam em Ele, mesmo quando tudo parece impossível. Hoje, Sofia tem 25 anos. É professora na escola bíblica dominical da congregação e testemunha para todos que a conhecem: Deus não muda. Ele é o mesmo que curou a mim, que cura hoje, que curará amanhã. Não importa o que você esteja passando, Ele tem poder para transformar sua história. E assim, a cada domingo, quando a família entra na igreja, eles não veem apenas um lugar simples, com bancos de madeira e paredes sem adorno. Veem um altar de milagres. Um lugar onde Deus, na sua bondade, escolheu tocar suas vidas não uma, mas 2 vezes. E eles sabem, não foi o último milagre. Porque onde há fé, Deus sempre tem mais a fazer. A vida de Sofia não parou no milagre. Na verdade, foi só o começo de uma jornada que ela nem imaginava. Depois de curada, sentiu um chamado tão forte no coração que não conseguiu ignorar. Começou a servir na igreja não só como professora, mas também visitando hospitais e casas de pessoas doentes, levando não apenas palavras de conforto, mas a certeza de que Deus ainda opera maravilhas. Um dia, enquanto orava com uma senhora idosa que sofria de um problema grave nos rins, Sofia sentiu a mesma paz que invadiu seu corpo anos atrás. A mulher, chamava-se Dona Maria, já havia sido desenganada pelos médicos. Mas Sofia, com lágrimas nos olhos, seguiu o exemplo que aprendeu na própria vida: Senhora, Deus não desiste de ninguém. Se Ele fez por mim, vai fazer por você também. Oraram juntas, com fé simples, mas firme. 3 dias depois, Dona Maria voltou à igreja. Não para pedir oração, mas para agradecer.
Os exames mostravam que seus rins, antes quase sem função, estavam se recuperando de maneira inexplicável. Os médicos chamavam de remissão espontânea. Ela chamava de milagre. E Sofia sorria, porque sabia que não era coincidência. Era Deus, usando uma vida que ele mesmo havia restaurado para abençoar outras. Mas a história não para por aí. Anos depois, o irmão mais novo de Sofia, Lucas, que na época do primeiro milagre era só uma criança, cresceu vendo aqueles testemunhos. Ele também se entregou a Deus e, aos 18 anos, sentiu o desejo de ser obreiro. Hoje, já ordenado, ele prega com uma convicção que só quem viu milagres de perto pode ter. Eu cresci ouvindo que Deus é poderoso, diz ele nos cultos. Mas eu vi minha irmã sarar, vi Dona Maria se levantar, vi minha família ser transformada. E se ele fez isso conosco, pode fazer com você também. A congregação onde eles servem hoje é diferente daquela pequena sala de anos atrás. Cresceu, tem mais pessoas, mais crianças correndo pelos corredores, mais testemunhos sendo compartilhados. Mas a essência é a mesma, um lugar onde Deus não é só falado, é experimentado. Onde as orações não sobem em vão, e onde cada bancada de madeira guarda histórias de vidas mudadas. Sofia, agora casada e mãe de uma menininha chamada Sara, olha para trás e vê a mão de Deus em cada detalhe. Até no nome da filha, que significa princesa, ela enxerga um lembrete. Deus não só me curou, ele me fez parte da sua família. Me deu um propósito. E quando Sara, aos 5 anos, pergunta por que a mamãe chorava tanto na igreja quando era pequena, Sofia pega no colo e responde: porque eu aprendi, minha filha, que às vezes as lágrimas são o solo onde os milagres nascem. E assim, a cada geração, a fé se renova. Porque na CCB não são só histórias que se contam. São vidas que se transformam. E Deus, fiel como sempre, continua escrevendo cada capítulo com sua própria mão. Na mesma congregação onde Sofia encontrou sua cura, um jovem chamado Mateus chegava arrastando o peso de um coração partido. Aos 23 anos, ele havia perdido o pai em um acidente de trabalho e desde então, se afundara em revolta e solidão. As noites eram longas, cheias de perguntas sem resposta, e o vazio parecia maior que qualquer abraço ou palavra de conforto. Até que certo domingo, arrastado pela insistência da mãe, ele entrou na CCB pela primeira vez. Não foi o coro que o tocou, nem o sermão do pastor. Foi o silêncio. Um silêncio diferente, cheio de uma presença que ele não conseguia explicar. Enquanto os irmãos oravam, Mateus sentiu algo se quebrar dentro dele. Não foram lágrimas, era como se uma parede invisível, construída tijolo por tijolo de amargura, começasse a ruir. E então, sem entender direito como, ele se viu ajoelhado no chão de cimento, as mãos tremendo, sussurrando: se o Senhor existe, me mostra que o Senhor está aqui. Não houve voz do céu nem luzes brilhantes. Mas naquela noite, ao voltar para casa, Mateus percebeu que o peso no peito havia diminuído. E nos dias seguintes, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Ele começou a sentir saudade do lugar. Daqueles hinos cantados com voz firme, daquelas mãos estendidas em oração, daquele cheiro de café depois do culto. Era como se a igreja, sem que ele percebesse, já tivesse se tornado um pedaço dele. 1 ano depois, Mateus estava batizando. E não foi um batismo qualquer. Enquanto o pastor o mergulhava nas águas, ele sentiu, não imaginou, sentiu, uma corrente de paz invadir cada parte do seu ser. Quando saiu da piscina, olhando para a mãe que chorava na plateia, soube, aquelas águas não tinham lavado só o corpo. Haviam levado embora anos de dor, trocando-a por uma certeza que não cabia em palavras. Hoje Mateus é um dos jovens que recebem os visitantes na porta da congregação. Sempre com um sorriso e um aperto de mão firme, ele conta sua história sem vergonha, porque sabe que ali, entre aquelas 4 paredes, Deus não só ouve como age. E quando algum rapaz chega com o olhar perdido, como ele já chegou, Mateus se aproxima e diz baixinho: eu sei como é. Mas aqui, irmão, a gente aprende que Deus não tira a dor só para nos deixar vazios. Ele enche a gente com algo melhor. E assim, a CCB segue sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Onde um coração endurecido se transforma em fonte de esperança, e onde cada testemunho é uma prova de que Deus ainda fala, às vezes em sussurros, às vezes em milagres que não dá para ignorar. Porque ali, entre o som dos hinos e o cheiro das páginas das Bíblias bem usadas, a história de cada um se entrelaça com a maior de todas, a história de um Deus que nunca desiste de ninguém. Naquela mesma semana, enquanto Mateus ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, um homem alto, de rosto marcado por cicatrizes que não eram só da pele, entrou pela porta dos fundos. Vestia uma camisa poída e trazia nas mãos um boné surrado que torcia sem parar. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar ou de noites em claro,
Varriam o salão como se procurassem uma saída que não existia. Era a primeira vez que pisava numa igreja. Alguém poderia não notar, mas Mateus sentiu o cheiro de cerveja misturado ao suor do desespero. Ele conhecia aquele perfume amargo. Sem pressa terminou de empilhar as cadeiras e se aproximou, sentando-se no banco mais próximo como se estivesse só descansando. Tá procurando algo, irmão? Perguntou, sem olhar diretamente para o homem. Era uma técnica que havia aprendido, dar espaço para que a vergonha não sufocasse a coragem de falar. O recém-chegado, que se chamava Rafael, engoliu em seco. Não sei nem por que vim aqui, murmurou, a voz rouca. Acho que foi porque uma mulher na rua falou que aqui as pessoas não julgam. Mateus sorriu quase imperceptivelmente. Ela falou certo. Aqui a gente só ouve. E reza. Se quiser. Rafael não chorou na hora. Homens como ele, acostumados a mostrar força mesmo quando tudo desaba, demoram a deixar a armadura cair. Mas quando o culto começou na quarta-feira seguinte, ele estava lá, encostado na parede do fundo, os braços cruzados como se ainda precisasse se proteger. E foi ali, entre os versos de Deus é fiel, que algo começou a rachar dentro dele. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi só uma lembrança súbita da mãe, que antes de morrer havia sussurrado: filho, um dia você vai encontrar paz. Procure onde o amor é de graça. Naquela noite, depois que o pastor fez a oração final, Rafael não saiu correndo como planejara. Ficou parado, olhando para o altar vazio, até que Mateus se aproximou novamente. Às vezes a gente acha que tá perdido demais para Deus alcançar, disse Mateus, colocando a mão no ombro do homem com uma firmeza que não era invasiva. Mas ele não precisa de GPS para achar a gente. Basta a gente parar de correr. Foi então que Rafael contou. Contou sobre as dívidas que o afogavam, sobre a filha de 8 anos que ele não via há 2, porque a ex-mulher, com razão, não deixava a menina perto de um homem bêbado e violento. Contou sobre as noites em que acordava suando, com um gosto de sangue na boca, porque havia brigado novamente por coisa nenhuma. E quando terminou, sua voz era só um fio. Não sei nem se Deus me quer aqui, admitiu. Mateus não deu sermão. Não citou versículos decorados. Só disse: Deus te quer tanto que te trouxe até aqui hoje. O resto, a gente vai aprendendo juntos. E foi assim que Rafael começou a vir. Primeiro, só aos cultos. Depois, aos estudos bíblicos. Um dia, apareceu com as mãos trêmulas e um papel amassado. Era a carta que havia escrito para a filha, pedindo perdão. Não sei se ela vai ler, mas precisava tentar, disse, envergonhado. O milagre não veio de uma hora para outra. Veio nas pequenas coisas, nas noites em que Rafael conseguia dormir sem pesadelos, nos dias em que o cheiro de álcool foi sumindo de suas roupas, na vez em que a ex-mulher, depois de meses de silêncio, respondeu sua mensagem com um simples "vou pensar". Veio quando, num domingo de manhã, ele subiu ao altar não para pedir, mas para agradecer, com lágrimas escorrendo sem vergonha. Deus não só tirou o que me destruía, disse, segurando um papelzinho onde a filha havia rabiscado um coração com a palavra Pai. Ele me deu de volta o que eu nem sonhava merecer. Hoje Rafael é um dos que chegam cedo para ajudar a preparar o café da manhã comunitário que a CCB oferece aos sábados. Ele sabe que ali, entre o cheiro de pão fresco e o barulho das crianças correndo, muitas histórias como a sua estão começando a ser reescritas. E quando algum homem entra com o olhar baixo e as mãos nervosas, Rafael se aproxima, como um dia Mateus fez com ele, e diz: eu sei como é. Mas aqui, irmão, a gente descobre que Deus não está esperando a gente ser perfeito. Ele só está esperando a gente deixar Ele nos amar. Porque na CCB, os milagres não são só as curas que viram notícia, ou as libertações que emocionam o culto. São também os sorrisos que voltam aos lábios de quem havia esquecido como era sorrir. São os abraços apertados entre pais e filhos que se reencontram. É a certeza silenciosa de que não importa quão longa seja a noite, a luz sempre acende primeiro onde a escuridão parece mais densa. E assim, entre uma oração e outra, entre um hino e um testemunho, a igreja segue sendo o que sempre foi, um lugar onde Deus, pacientemente, costura de volta os pedaços das vidas que o mundo rasgou, porque Ele nunca desiste. Nunca. O milagre que ninguém virou notícia. João Mateus sentiu as palavras do irmão como um bálsamo. Aquela noite, pela primeira vez em anos, ele permitiu que as lágrimas caíssem sem vergonha. Não foram lágrimas de dor, mas de algo que doía mais fundo, o alívio de ser visto, de ser conhecido. E quando o abraço apertado do pastor o envolveu, ele soube, aquele era o início. Dias depois, João voltou à igreja. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele havia desabrochado, tímido como uma flor após o inverno. Começou a servir no ministério de visitação, levando pão e café,
e acima de tudo, esperança, para quem, como ele, achava que não merecia mais nada. Um dia, enquanto orava com um homem que perdia as forças para o álcool, João ouviu sua própria história saindo da boca do outro, e entendeu, o milagre não era só para ele, era através dele. Anos se passaram. João Mateus já não era o mesmo homem quebrado que entrou naquela igreja. Agora, era ele quem estendia a mão para os perdidos, quem sussurrava: Deus não tá esperando perfeição, irmão. Só tá esperando você deixar ele te amar. Sua família, antes fragmentada, se reuniu em torno de uma mesa, não sem cicatrizes, mas com uma gratidão que só quem foi resgatado do abismo entende. A reflexão que fica: o maior milagre não é o que muda as circunstâncias, mas o que transforma o coração que olha para elas. Deus não precisa de heróis, ele usa vasos rachados para derramar sua luz justamente onde a escuridão acha que já venceu. Porque a graça não é para os que merecem, é para os que, como João, finalmente param de correr e deixam se encontrar. A lição: você não precisa consertar todas as partes quebradas antes de ir a Deus. Ele não está no fim da sua jornada de perfeição. Ele está no primeiro passo da sua rendição. E às vezes, o milagre começa quando você para de lutar sozinho e deixa Samuel lutar por você.